Pai, obrigado por abençoar cada estudo e nos trazendo para cá com as tuas bênçãos em toda parte. E eu peço que o Senhor agora abençoe esse estudo, o que eu ensino, cada ouvinte, cada pessoa que vai assistir pela internet, e que muitas pessoas possam entender melhor o que a Bíblia ensina e também entender o que as outras pessoas falam, para poder entender e conversar melhor com os outros. Então, abençoe isso, por favor, e me enche com teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, estamos aqui na quarta página, e o número 3 diz a parte imaterial do homem. E nós vamos dar uma distinção futuramente, mas agora é simples. A parte imaterial do homem é quem você é dentro do seu corpo, sua consciência, sua mente, seu coração. E a Bíblia usa as palavras espírito e alma. Espírito e alma. E por causa da natureza do homem, por causa do pecado, por causa do jeito que o pecado passa de uma pessoa para outra, vem a questão de onde veio a sua alma ou o seu espírito. E nós vamos falar sobre essas duas coisas como se fossem uma coisa, para simplificar essa parte da apostila. E mais para frente a gente lida com a posição dicotomista e a posição tricotomista. Mas então estamos aqui na página 4, número 3, e aqui letra B, a origem da parte imaterial do homem. Na semana passada, a teoria da preexistência. E essa teoria já estudamos, mas é que você existia antes de nascer, antes de ser concebido, antes de ter corpo, e Deus colocou você dentro daquele corpo. É uma posição, é uma teoria, é uma ideia. E pessoas como, por exemplo, os Mormons, o teólogo Orígenes, etc., filósofos gregos como Platão e Filo, acreditavam nisto. Eu não acredito nisto, eu acreditava quando eu era criancinha, não sei o porquê, mas é uma ideia. Aparentemente, os apóstolos tinham uma ideia parecida por causa de João, capítulo 9, versículo 2. Mas é uma ideia que Jesus não apoia, ainda que os apóstolos naquela passagem mostrassem um entendimento assim. Agora, número 2, a teoria da criação. A teoria da criação. Aqui o ensino é o seguinte: cada alma é uma criação imediata e individual por parte de Deus. Somente o corpo é formado pelos pais. Então você tem seu corpo pelos seus pais, você é gerado, você é concebido, você nasce, mas a parte imaterial, sua alma, vem de Deus, entra em você nessa teoria da criação. Quem apoia essa doutrina? A Igreja Católica, também vários cristãos reformados, por exemplo, esse Charles Hodge. Quem é um cristão reformado? Tem a Igreja Presbiteriana, tem pessoas como, por exemplo, os luteranos, pelo menos os luteranos antigos ou mais tradicionais, e eles ensinam o calvinismo muitas vezes, que Deus escolheu certas pessoas para a salvação e outras pessoas para a condenação, né? É uma ideia muito forte em certas igrejas. E tem pessoas como Charles Hodge que acreditam na teoria da criação. O ponto forte desta teoria é que preserva a pureza de Cristo, porque ele não herdou a natureza pecaminosa da sua mãe, pelo menos essa ideia. Se Jesus nasceu de uma mulher, recebeu um corpo dela, mas como eu recebo a minha natureza pecaminosa dos meus pais, Jesus não recebeu, porque ele recebeu o Espírito dele diretamente de Deus, quando ele foi concebido, ou seja, não recebeu um espírito pecaminoso. Como a teoria
da preexistência, nem a teoria da preexistência, mas as outras teorias que nós vamos ver, por exemplo, a terceira aqui, que diz que sua parte imaterial é gerada pelos seus pais. Essa teoria aqui da criação diz não, essa parte vem de Deus, não é preexistente, mas ainda é divina. O problema com essa ideia, número 3 na página 5, é que exige que toda pessoa precisa cair no pecado, eliminando o pecado original de Adão. Vamos ver o que a Bíblia diz em Romanos, por favor. Versículo muito importante nessa questão. Romanos 5, versículo 12. Já estudamos esse versículo, mas é necessário voltar para esse aqui. Romanos 5,12 diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Eu morro. Meu pai morro. Meu avô morro. Meu bisavô, todo mundo morre por causa de Adão. Por causa dele. Por causa do pecado dele. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Então essa teoria da criação, que diz que Deus deu para você sua alma, tem um problema porque na ideia deles, para você ser pecador, você não nasce pecador, você, no momento que você peca a primeira vez, você se torna pecador. O problema é que todo mundo morre, inclusive o bebê que nem nasceu pode morrer. Então essa ideia não é muito forte, essa teoria não é muito forte, porque é óbvio que o pecado dentro de nós já existe, manifesto pela morte que experimentamos, mesmo a morte de uma criancinha que nem nasceu ainda, é possível que essa criancinha morre. Vamos para a terceira teoria, chamada a traduciniana, a teoria traduciniana. O ensino, a alma e o corpo são gerados pelos pais. Ou seja, você recebe a parte imaterial diretamente dos seus pais. Então você tem alma e espírito, essa parte vem dos seus pais, ok? É algo que eu falei para vocês na semana passada, essa parte do estudo aqui, essa parte inteira desse estudo, a origem da parte imaterial do homem, é muito complicado. É difícil para mim tentar explicar e ler o que as pessoas falam, etc. Quem apoia essa ideia? W.G.T. Shedd, eu tenho um livro dele, é muito bom, e Paul Enns, que escreveu o livro que usamos para esse curso. Ele acredita nisso, na teoria traduciana, que quando minha filha Celina nasceu, ela recebeu o espírito e a alma dela através da minha esposa e através de mim. Essa é a teoria. O ponto forte explica a depravação do homem, porque a ideia é que a alma e o espírito também são contaminados pelo pecado. Então, se eu sou pecador por causa do meu pai, é necessário que meu espírito e minha alma vieram do meu pai. Se eu não recebi essa parte do meu ser, dos meus pais, então essa parte que veio diretamente de Deus, veio sem pecado. Essa é a ideia. O problema, tem dois problemas aqui. É duvidoso que os pais geram a parte imaterial do homem. Note que não diz que é impossível. Diz aqui somente que é duvidoso que os pais geram a parte imaterial do homem. Segundo problema, Cristo nasceria com a natureza pecaminosa da mãe dele. Se a parte pecaminosa tem a ver com o corpo e não da alma, do corpo
e da alma da pessoa. Então, Cristo nasceu com aquilo que veio da mãe dele, porque através dela gerou esse espírito, essa alma. Eu sei que ele foi gerado pelo Espírito de Deus, mas ao mesmo tempo tem a mãe também envolvida. Então alguém fala, pastor, então o que é a resposta? É a primeira teoria, a segunda teoria ou a terceira teoria? E eu digo para vocês, eu não tenho uma resposta definitiva. É complicado e eu fico pensando, e essa questão inteira sobre quem eu sou através dos meus pais na parte imaterial é algo muito complexo para mim e eu não tenho uma resposta. Mas é interessante quando você começa a pensar sobre essas coisas, especialmente encontrando certas pessoas que você precisa ajudar. Eu queria então lidar com algo mais moderno na questão da Bíblia e da ciência, que esses teólogos que eu mencionei não tinham. Só para ampliar um pouco o assunto aqui. Então, número 4, a Bíblia e a ciência. A Bíblia diz que no momento em que Adão, formado do pó da terra, recebeu o fôlego da vida, também foi feito uma alma vivente. Ali em Gênesis 2:7, eu sei que em outras partes a Bíblia fala sobre o homem tendo alma, mas ali em Gênesis 2:7, o homem não recebe alma, ele se torna alma. Em Gênesis 2:7, eu posso ler esse versículo, é muito, muito importante para a antropologia. E aqui eu vou ler de novo, Gênesis 2:7 diz o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então o homem foi feito alma vivente. Ok? Que parece que é a situação inteira do homem, o ser inteiro do homem. Ele é alma vivente. A letra B, a Bíblia não explica muito a diferença entre este ato de criação e a geração de uma pessoa no útero ou ventre. Por exemplo, só para explicar, quando alguém é gerado hoje, Deus não assim formou do pó da terra, da forma que ele formou Adão e Eva. Eles foram feitos pessoas maduras, parecem adultos mesmo. Mas quando você nasce, você não nasce assim. E a Bíblia não explica muito a diferença. No livro de Jeremias, Deus disse para esse profeta que ele conheceu Jeremias ainda dentro da mãe dele. Mas não explica os detalhes, fala sobre a formação, mas não explica os detalhes da parte material e da parte imaterial. Letra C, a Bíblia, porém, explica que todos nós somos pecadores por causa de Adão. Romanos 5:12, eu já mostrei isso para vocês. E letra D, muitos acreditam que a natureza de pecar vem só do pai e não da mãe, porque Jesus nasceu sem pecado de uma mulher, mas gerado do Espírito Santo. Nós sabemos, por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta. Quem pecou primeiro, Adão ou Eva? O que vocês acham? Quem acha que é Adão que pecou primeiro? Ninguém? Quem acha que é Eva que pecou primeiro? Interessante. Mas quando que os olhos deles se abriram? Depois do pecado de Eva ou de Adão? Adão. Ela tomou primeiro, comeu primeiro, que era desobediência, mas ela não percebeu nada até que ele começa a mesma coisa. Então, é óbvio, e você pode ler 1 Timóteo capítulo 1, que diz que ela estava enganada, estando na transgressão, que aparentemente ele, pela posição que Deus deu para ele tinha mais responsabilidade e mais entendimento, e quando ele decidiu pecar, daí a raça humana caiu.
Mas ela pecou primeiro, mas de uma forma enganada, ou ela ficou enganada. Então, quando Jesus nasceu, a mãe dele era uma virgem, uma mulher virgem, que não é normal, na verdade é um milagre. Mas quem é o pai? É Deus, é o Espírito de Deus, ele foi gerado pelo Espírito de Deus. Então Jesus nasceu diferentemente do que a gente, ele nasceu sem uma natureza pecaminosa, mas a gente não. Eu nasci com uma natureza pecaminosa. Então muitos entendem que a natureza pecaminosa é gerada pelo pai e não pela mãe. E Jesus nasceu de uma virgem, não ficou corrompido como a gente fica corrompido. É o problema do pai. E, claro, a mãe também tem pecado, também é condenada, também precisa da salvação, mas passando o pecado de um para o outro, parece que é do pai. Jesus, então, necessariamente nasceu de uma virgem por causa disso. E daí eu queria chegar aqui na questão da ciência. Quando você considera o homem e o que o homem é, você não é somente um corpo, você tem uma parte por dentro que é seu espírito, sua alma, seu coração, espiritualmente falando, sua mente, consciência. Mas a ciência descobriu o DNA. E há muito que nós não entendemos sobre o DNA, mas é basicamente código. Você pode até colocar letras A, B, C, D, etc. para esse código. E é uma coisa que explica quem você é, pelo menos fisicamente. Até certas partes mentais. É quem você é. E isso passa de geração em geração. Mas nos últimos 10, talvez 15 anos, os cientistas descobriram algo chamado epigenética. E epigenética é o fato que os pais não passam somente para os filhos código genético já preparado, já criado, mas os pais, pelas decisões deles, alteram o código genético, que é chamado epigenética. E os pais passam essas mudanças para os seus filhos. Então, onde os pais vão, o tipo de atividade das suas vidas, o que eles comem e bebem e fumem e modo de pensar, tudo isso pode afetar, e é como se tivesse interruptores no DNA que você pode ligar e desligar, e ligar e desligar, e ligar e desligar. Então, minha vida afeta o código dentro do meu filho. Então, isso pode afetar as partes, vamos dizer, invisíveis da pessoa. Eu não estou dizendo necessariamente a alma e o espírito, mas é algo para pensar. E eu noto, quem já percebeu que quando você está por perto de certas famílias, você nota que há certas características da família toda. Não estou falando somente características físicas, mas algo além disso. Nem estou falando sobre, tipo, a linguagem da família ou a cultura da família, mas a outra coisa até mais profunda, até difícil explicar. Você percebe certas coisas. E a epigenética, eles estão descobrindo hoje que tem a ver com esse tipo de coisa. Eu só quero incluir isso porque em 2018 estamos lidando com a origem da parte imaterial da gente. Eu não consigo explicar tudo, mas o que eu pessoalmente acredito, eu recebi dos meus pais quem eu sou, inclusive a natureza pecaminosa. Eu vejo que eu fui gerado pelos meus pais e a parte imaterial, que minha alma, meu espírito, não sei, parece que
algo aconteceu no momento que eu fui concebido, mas eu não consigo explicar para vocês tudo o que aconteceu. E a Bíblia, pelo que eu entendo, não explica tudo isso. Mas essas são as teorias e causam debates, etc. Mas vamos continuar. Letra C. A composição da parte imaterial do homem, ok? Então agora a composição. E tem duas posições aqui, na verdade eu coloquei 3, porque existe outra, mas vamos ver aqui. A posição dicotomista. Explicação: o homem tem duas partes, o material e o imaterial, com o imaterial sendo o espírito e a alma a mesma substância. Ou sendo que o espírito e a alma são a mesma substância, mas com funções diferentes, ok? Então, você é a parte visível, que é a parte material, seu corpo, e também tem a outra parte. Então, duas partes. Então, é que quer dizer duas partes. Dicotomista, essa posição. A dicotomia. Gênesis 2:7, o versículo chave para essa lição, diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, pó da terra tem a ver com a parte material, e a alma, espírito, seria a parte imaterial, e tem isso aqui em versículo 7. Então é um versículo, nós podemos ler aqui Gênesis 41:8, Salmo 42:6, Hebreus 12:23, Apocalipse 6:9. Essas passagens demonstram que a alma e o espírito podem ser intercambiáveis, ou seja, onde fala sobre o espírito, fala sobre a alma, onde fala sobre a alma, fala sobre o espírito, são intercambiáveis. Mas quando a Bíblia fala isso, nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? É possível falar de algo querendo dizer outra coisa. Fazemos muito isto. Por exemplo, você chega aqui nesse prédio e você fala: eu vou para a igreja. Mas na verdade, todo mundo que entende bem a Bíblia sabe que esse prédio não é a igreja. Esse prédio é o lugar onde a igreja se reúne para adorar a Deus, aprender a palavra de Deus. Se isso é verdade com a linguagem da gente, então é possível que Deus pode falar espírito ou usar a palavra alma quando Ele não está querendo juntar as duas coisas, mas para simplificar, Ele junta as ideias. Então precisamos entender que a língua ou a linguagem faz isso. Também diz aqui em letra C, Mateus 10:28, 1 Coríntios 5:3, 3 João 2, mencionam corpo e alma ou espírito juntos, como que constituindo a pessoa por inteira. Poderíamos ler todas essas passagens e você, se quiser, pode ler mais tarde, mas eu decidi não ler tudo porque simplesmente vai mostrar que existem essas ideias nas passagens. Vamos continuar para a posição tricotomista. O homem tem 3 partes: espírito, alma e corpo, com cada parte sendo uma substância diferente, com função diferente. Nós já sabemos que a Bíblia diz que Deus tem 3 partes: o Pai, Filho e Espírito, certo? Pai, Filho e Espírito. Mas Ele é um Deus, não tem 3 deuses, mas é um Deus. Então, não deve ser estranho para nós dizer que o homem é espírito, alma e corpo. O problema é que quando a gente quer dar uma distinção entre espírito e alma, o espírito, e nós temos essas divisões aqui para explicar um pouco melhor, o espírito tem a maior capacidade, consistindo de razão, consciência e vontade.
essa parte de você é consciente de Deus. Não é somente algo que pensa em sobreviver e pensa nas coisas da terra, mas seu espírito é a parte de você que liga com Deus. E, infelizmente, essa parte do homem que morre em Adão, na verdade morreu em Adão, no momento que ele pecou, ele se afastou de Deus naquele momento e a parte espiritual dele morreu. Segunda coisa aqui é a alma. A alma consiste da imaginação do homem, a memória do homem e o entendimento do homem. E é consciente do eu. A Bíblia usa a palavra alma, e é a palavra nefesh no hebraico, para os homens e também, inclusive, para os animais. Os animais têm almas, mas não são almas da mesma qualidade, porque nós notamos que animais não são conscientes do eu. O animal não fala, eu estou aqui, eu sou tal pessoa, eu vou fazer isso. O animal não funciona assim, o homem funciona assim. Então nós temos alma mais avançada, essa é a ideia que nós entendemos. E a terceira parte é o corpo, consiste da parte visível do homem, consciente do mundo. E essa é a parte do homem que tem concupiscências, que tem desejos, que quer interagir com as coisas desse mundo. O apoio, eu queria mostrar esses versículos. Vamos para 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses, por favor, capítulo 5. Paulo, escrevendo para essa igreja, termina aqui a carta e ele diz aqui em 1 Tessalonicenses 5, 23: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu acho interessante aqui, eu não li as outras passagens, mas ainda que haja passagens que não enfatizam as três partes, ou seja, a tricotomia do homem, aqui Paulo usa essas três palavras nas Escrituras. E eu achei interessante também que ele usa uma ordem. Muitas vezes nós falamos corpo, alma e espírito, mas ele fala não, espírito, alma e corpo. E o espírito é a parte mais importante, porque é essa parte de você que tem contato com Deus, ou deve ter contato com Deus. A alma, segundo Gênesis 2:7, é seu nefesh, ou sua vida, que você vive mesmo. E daí o corpo é o vaso que você tem para poder interagir com as pessoas e os objetos dessa vida. Mas ele começa com o espírito. O meu pastor, ele fala que devemos sempre enfatizar isso, inclusive em nossos relacionamentos românticos, que se o espírito é a parte do homem que tem contato com Deus, a primeira coisa que deve ter união com o outro, o homem com a mulher, deve ser primeiramente o espírito. Os dois são salvos, os dois amam Jesus, os dois estão querendo viver em santidade, etc. Daí a segunda coisa é a alma, que tem a ver com coisas, por exemplo, como a personalidade, os pensamentos, etc. Que isso combina também bem. Daí, só depois de ter essas coisas do espírito e depois da alma, pode ter o casamento que traz o corpo, a união dos corpos. E muitas vezes nós sabemos que o mundo é muito diferente. Você assiste um filme, o cara encontra a moça e em pouco tempo estão beijando, pouco tempo mesmo. Às vezes é instantâneo, já está beijando.
Já começa com o corpo. É o mundo. Ignorando completamente as outras partes, os outros aspectos do ser, do ser humano. Então aqui ele diz espírito e alma e corpo. Paulo também classifica as partes do homem em 3. Ele tem a parte natural, a parte anímica, que é a alma, e a parte espiritual. E nós podemos ir para 1 Coríntios capítulo 2, rapidinho. 1 Coríntios capítulo 2, e versículos 14 a capítulo 3, versículo 4. Deixa eu ler para vocês o que ele diz aqui. Então, agora estamos falando sobre as classificações do homem, as partes do homem. Então, 1 Coríntios 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, ok? Como a meninos em Cristo. Como com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais. Então, note aqui, pode marcar na sua Bíblia, em versículo 14, onde diz o homem natural, essa pessoa é o descrente, ok? Então, para entender essa passagem, esse é o descrente. Ele não pensa nas coisas de Deus, ele não entende as coisas de Deus, sua vida cristã não faz sentido, seu desejo de estar no estudo bíblico na segunda-feira às 19h30, quando você poderia estar em casa comendo um lanche e assistindo a TV, você está aqui. Você tem um desejo que para muitos não faz sentido, né? Você pensa em Deus, essas coisas. Então o homem natural não entende isso, para ele não tem. E eu converso com muita gente, eu percebo essa pessoa nem liga essas coisas. Segunda pessoa é o espiritual. Ele diz aqui em versículo 15, mas o que é espiritual? Essa pessoa que é salva e está crescendo nas coisas de Deus. Ok? Essa pessoa que realmente busca as coisas de Deus de verdade, já é salva e é espiritual. Ok? E tem a terceira pessoa em capítulo 3, versículo 1, que é a pessoa carnal. Essa pessoa é menino em Cristo, ou seja, essa pessoa é salva, mas infelizmente a parte carnal da pessoa, o corpo, recebe mais importância. E também essa pessoa acaba não vindo para o estudo bíblico, o culto, ou não lê a Bíblia, ou não evangeliza, não faz as coisas de Deus, mas é crente, já recebeu Jesus, mas é carnal. Quanto a mim, como um crente, e quanto a vocês também, o que fica complicado com isso, tendo 3 partes para o homem, você pode notar essas coisas enfatizadas nas pessoas. Ele fala sobre o homem natural aqui, o homem espiritual aqui, e o homem carnal aqui. É difícil distinguir entre o homem natural e o crente ou cristão carnal, porque os dois fazem coisas, as duas pessoas fazem coisas erradas, mas um porque não é crente, outro porque enfatiza a carne e busca as coisas da carne. E é difícil, às vezes eu estou tentando ajudar alguém que frequenta a nossa igreja. Eu estou sendo bem sincero com vocês, mas eu me pergunto, será que essa pessoa é salva? Eu quero acreditar que a pessoa é salva, mas
eu não vejo muito desejo para as coisas de Deus. Não estou dizendo que a pessoa está no mundo, fumando, bebendo, indo para, lugar de porcaria. Não estou falando, mas a pessoa não mostra muito interesse nas coisas de Deus. E, na verdade, dá muito trabalho para o pastor ou qualquer pessoa que quer realmente ajudar os outros. Quando você encontra pessoas que você não consegue distinguir, é crente de verdade, mas carnal, ou é uma pessoa natural, nunca tem, ou nunca teve o Espírito de Deus, não é salvo. Então, ele enfatiza essas coisas. Vamos também ver Hebreus 4, versículo 12 aqui. Hebreus 4, versículo 12. E diz aqui algo eu acho muito interessante, que tem a ver com toda essa discussão sobre a origem e a natureza da parte imaterial do homem. Aqui Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vamos marcar na nossa Bíblia as palavras aqui: e penetra até a divisão da alma e do espírito. A Bíblia, a palavra de Deus, tem como discernir coisas que para nós são bem difíceis de discernir. Por exemplo, onde o espírito termina e a alma começa. E é difícil. Eu tentei explicar algumas coisas para vocês, mas afinal de contas, é difícil. Nós precisamos da direção de Deus, nós precisamos da palavra de Deus para poder discernir essas coisas. E eu quero enfatizar para vocês, tomem cuidado com essas coisas. Estamos lidando mais com teorias do que passagens bem concretas e claras sobre a natureza imaterial do homem. E, na verdade, existe até número 3 aqui, a página 6, a posição multifacetada. A Bíblia menciona várias outras coisas invisíveis do homem. Aqui temos o coração, que tem a ver com a parte intelectual e volitiva, a consciência, a mente, a vontade. Você pode ler essas passagens aqui, você vai ver que o homem é feito de tudo isso, e tem pessoas dessa posição que falam: olha, eu não sou dicotomista, eu não sou tricotomista, mas eu acredito que o homem é um ser multifacetado. Em vez de tentar dividir assim, simplesmente fala sobre o coração, onde a Bíblia fala sobre o coração, fala sobre a mente, onde a Bíblia fala sobre a mente, ou a vontade, ou a consciência, etc. E você pode também falar sobre alma, espírito e também o corpo, né? Essa outra posição. Eu acho que não é necessário debater com as pessoas. Eu, às vezes, converso com pessoas que querem debater e argumentar, e etc., ou dar seus argumentos para estabelecer um certo ponto. Nós queremos simplesmente entender o seguinte: nós somos mais do que o material. Existe algo invisível que você é, e Deus diz: não tenha medo daquele que pode matar o corpo, mas tenha medo daquele que pode mandar ou lançar o corpo e a alma no inferno. E essa alma, a parte imaterial, é eterna. No culto ontem eu enfatizei: você pode morrer e seu corpo vai dormir, mas você não vai dormir. Lucas 16 e outras passagens enfatizam: existe outra parte invisível e eterna que vai passar a eternidade em um de 2 lugares, com Deus ou lá no inferno. E nós precisamos entender isso. Bom, vamos terminar aqui e logo nós vamos chegar no 4º ponto aqui sobre a queda do homem.